Pois é, mais um vídeo sobre o caso Sarah Kelly e a tragédia com a pequena Noemi. E as pessoas estão aí falando, ai meu Deus, não tem outro assunto, quer crescer em cima dessa tragédia, que quer ganhar dinheiro, quer se aproveitar da tragédia. Gente, eu não comecei o canal de resenha falando de Sarah Kelly e nem dessa tragédia, porque ela nem tinha acontecido. Se vocês olharem meu canal, vocês vão ver que eu comecei falando de outras pessoas. Elas devem estar contentes, porque ninguém está falando delas, né? Que é Fran Adorno, Marta Adorno, Colatinos, Rainha Isabel, que mais? Vânia dos Salgados Ibero, esse povo todo que todo mundo os resenhistas falam, que eu também iria falar. Né? Eu ia falar sobre o canal Clarear também, ficou para depois. E por quê? Porque esse assunto está quente. E está quente por um motivo, porque é uma coisa que tomou conta do Brasil, tomou conta dos canais, e não se tem uma explicação direito para essas coisas. Que nem a Sarah Kelly tinha assumido. Agora ela apareceu de novo fazendo stories, muita propaganda da Shopee, muita propaganda de produtos, mais de 20 propagandas pelo que eu vi ali. E falando sobre que ela passou o dia de ontem muito ruim, que está se tratando, e daí falou da psicóloga ou terapeuta dela, e já fez propaganda da psicóloga e terapeuta também. E que assim, gente, a gente pode não saber o motivo, mas está muito ruim para Sarah Kelly. Na realidade, vamos agora esquecer a nossa antipatia por ela e dizer que ela não pediu para essas coisas acontecer na vida dela, porque não foi um filho dela. Segundo o que falam, ela não estava em casa, então ela não pediu, ela caiu de paraquedas nessa onda todinha. E a única irresponsabilidade dela ou negligência é ela não cercar aquela piscina, até pelos próprios filhos. Por quê? Ela foi avisada, vocês podem ir lá nos vídeos que ela falava sobre piscina, um monte de gente dizia, coloca a proteção de uma vez, coloca a proteção de uma vez. E daí teve pessoas que criticaram, dizendo, ah, mas nem estava pronta, tu já quer proteção. Não estava pronta e já estava usando, tanto que estava cheia d'água, estava usando, ela fez vídeos dentro da piscina. O que não está pronto não se usa, que eu saiba, tá, minha filha? Então, saiba do que você está falando, o que não está pronto não se deve ser usado ainda. E estão falando de um tudo nessa função. Né? Estão falando que vão, de uma maneira ou de outra, estão encaminhando a culpa para o Lemuel, até porque ele não deve responder muito sobre as coisas que ele faz ou deixa de fazer. Faz ou deixa de fazer, que eu não estou culpando ninguém, eu estou fazendo um pensamento. Porque, afinal de contas, vocês têm uma história lá que eles falaram sem pé e sem cabeça, é o que se tem. E a Sarah Kelly entrou de gaiata. Ela está sendo cancelada de tudo que é jeito, e está esperneando para ver se isso passa, mas não vai passar, tem que esperar agora, ou fazer um bom vídeo, com uma explicação realmente convincente, ou esperar realmente o Ministério Público dar alguma resposta, e daí de repente o povo se aquieta, se acalma, quem sabe, porque gente, não tem como falar de outro assunto. Eu faço enquetes aqui nesse canal e faço enquete em outros canais e em fóruns. Só querem esse assunto, daí vocês querem o quê? Que eu seja a única resenhista que não fale nisso? Claro que tem outros resenhistas que não falam nisso, mas eu vou falar, porque eu já vi o canal da Sarah Kelly. Eu fui inscrita por um tempão no canal dela. Eu deixei de ser inscrita por causa das rifas e dos joguinhos. Que eu deixei de ser inscrita porque é uma coisa que eu não concordo, entendeu? Que estraga a vida das pessoas. E porque eu notei muita falsidade, no sentido de que é uma personagem. E daí aquela coisa de a personagem te agrada ou não. Por exemplo, a minha personagem pode não agradar vocês, que nem assim. Eu não sou totalmente isso aqui que vocês estão vendo. Eu não fico falando da vida dos outros o dia inteiro. Eu sou uma pessoa que trabalho. Eu tenho outros canais que não tem nada a ver com resenha. Inclusive eu tenho um canal de plantas, né? E muito bem, por sinal, já está quase monetizando. Eu tenho um outro canal monetizado. Então assim, eu aqui sou um personagem, a resenhista. E como resenhista, porque então se tu tem os campos, porque eu tenho facilidade de comunicação, eu tenho facilidade de olhar um vídeo e analisar ele melhor do que as pessoas, detalhes que as pessoas não percebem. Não só eu, todo mundo que se propõe a ser resenhista tem que ter isso. Tiozinho, Prado, de resenha. E todos os outros que tem aí, porque se eu for falar, são muitos e eu vou esquecer. Esses são os que eu mais vejo, né? Ah, o Brasil-Portugal também. O Brasil-Portugal pega pesado, né? Mas assim, ele também, né? Então vocês falam de mim, tem coisa bem mais pesada que eu, porque agora estão falando em... Bom, terminando a função da Sarah Kelly é o seguinte, ela voltou, ela apareceu no Instagram, ela fez stories, ela falou do sofrimento todo que ela está sentindo. Eu acho que ela está sofrendo pelo cancelamento que ela tem, porque não era filha dela. E daí é uma coisa que eu digo realmente, vamos ser bem sinceros, esquecendo a antipatia,
tá? Ela não pediu para isso acontecer lá na casa dela, entendeu? Enquanto, pelo visto, que ela não estava. Então ela realmente caiu de gaiata, caiu de sem querer. Ela foi colocada nisso. Só que assim, infelizmente, ela não teve os cuidados que deveria ter com a piscina dela, né? E eu já falei sobre justiça aqui, não vem que as pessoas batem o pé. Eu mando elas ler a lei. Teve umas que eu falei assim, minha filha, vai ser deputada, vai ser senadora e daí tu muda a lei. Porque a lei realmente diz que Sarah Kelly pode ser responsabilizada por algo. Tem casos que não foi? Tem casos que não foi, tem casos que foi. Entendeu? Então assim, e eu não estou culpando ela, eu disse que ela pode ser responsabilizada, porque a lei diz que isso pode acontecer. Se vai acontecer, nós não sabemos, vamos esperar. Então parem de acusar. E antipatia, eu tenho pelo personagem. Entendeu? Eu não consigo esquecer. Por quê, gente? Eu tenho antipatia para quem fica o vídeo inteiro falando em Deus e depois vai lá botar joguinho, fica querendo empurrar produto para todo mundo, entendeu? Que fica dizendo que, eu faço vídeo porque eu amo vocês, porque eu gosto de vocês. Que faz? Se fosse rica com outra coisa, ninguém nem sabia que ela existia. Essa é a minha opinião. Ela tem um certo, na minha opinião, supostamente ela é meio narcisista, ela gosta de aparecer. E ok, tudo bem, ela tá tendo sucesso. Ela, aquelas outras resenhistas que tem mais ou menos o mesmo jeito dela, Fran Adorno, Marta Adorno, que são pessoas que falam muito em Deus, isso e aquilo, tu vai ver, a vida delas não é bem Deus, né? Tu vai ver que é mais o dinheiro, né? Porque caso, separo, casam, né, e essas coisas mais, e tu vê no dia a dia nos detalhes que não é bem assim, e daí fora pessoas que conhecem que vêm falar pra gente, né, então já viu. Mas é assim, teve gente aí de lá de perto que diz que ela tá apavorada porque ela tá sendo cancelada, e daí não sabemos direito o que vai acontecer, né, mas ela voltou. A princesinha de pratinha voltou fazendo as propagandas dela. E já expliquei o que eu acho aqui, né, eu não sei, ninguém conseguiu me responder, porque eu volto a entrar, acho que ela escondeu de mim o vídeo. Eu acho que ela escondeu o vídeo da piscina de mim, porque eu fiquei com isso na cabeça, assim, meu Deus, será que eu tô até sonhando? Porque é tanto falar de Sarah Kelly e de Pratinha que eu devo estar sonhando com isso. Não, eu vi o vídeo da piscina, vi, né? Vocês também viram ela plantando coisinhas ali, não é impossível, porque eu não acho esse vídeo mais, gente. E eu pergunto pra vocês não me respondem. Responde aí, porque eu tô achando até que eu tô louca já. Agora vão dizer que eu sou louca, que eu sou retardada. Todo mundo é um pouco, né, gente? E daí tem gente falando sobre a sexualidade do Emanuel, isso eu me abstenho de falar, né? Então tem gente falando que vão colocar, direcionar mais ou menos a responsabilidade, não é culpa, gente, porque culpa, tem culpa direta e culpa indireta, né? Então assim, como vocês não entendem essas coisas jurídicas, então eu vou dizer que não é culpa, mas tem culpa direta e culpa indireta. A direta é porque tu, né, praticamente provocou aquilo. A indireta é porque tu fez a circunstância para aquilo acontecer. Tá? Então, mas estão querendo, dizendo que estão querendo meio que, como o Emanuel não responde por nada, até porque ele tem os problemas que tem, então geralmente as pessoas assim, às vezes são, eu não tenho certeza, mas eu creio que sim. Às vezes elas não têm responsabilidade muitas vezes sobre todos os atos que elas possam fazer. Então estão dizendo que, tanto que desde o começo a Noemi estava no colo dele e ele que resolveu soltar. Tudo bem, pelo que eu entendi a Carol estava lá dentro, então tem uma corresponsabilidade da negligência, lembra? Negligência de não ter cuidado de uma criança direito. E não ter visto que a criança supostamente pulou lá, como eles falaram, a tal da janela, e chegou até aonde chegou e aconteceu o que aconteceu. Bom, isso aí vocês estão já careca de saber, mas é para vocês ver o tanto que esse assunto está rendendo. E eu acho que é do interesse, viu? Quantas curtidas e quantas visualizações tem o vídeo, aquele vídeo explicação do Lemuel e da Carol? Quase 400 mil, a última vez que 300 e poucas mil, quase 400 mil. É muito dinheirinho que está entrando. Então parece que não faz questão também deles não responder a gente, porque não importa a notícia se é ruim ou bom. O algoritmo aceita, gente. O YouTube aceita, dando movimentação de gente vendo, é o que eles querem. Então vai render muito dinheiro. Então vocês não venham falar pra gente, tá se aproveitando de uma tragédia. Vão lá e critiquem os mais envolvidos. Vão lá os que estão vão criticar lá os que estão diretamente envolvidos. Eu acho sim que a vida tem que ser retomada, até porque já se passou 10 dias, mas tem que ter muito cuidado, porque para uma mãe e para um pai, e para avós mais de perto assim, em 9 dias, 10 dias, um mês, uma coisa dessa
Não é esquecida. Isso é uma coisa que deve ter pesadelo toda noite. Isso é uma coisa que eu, como digo, não teria condições de estar aqui falando, mesmo depois de 10 dias. Eu creio que se um bichinho meu morrer, eu também vou ficar desse jeito, que dirá uma pessoa ou uma criança. Então assim, então eles têm que ter muito cuidado, mas tem que retomar a vida, ok, tem que retomar a vida, mas com todo cuidado. E o certo é o quanto antes, e isso é para Sarah Kelly, porque a Sarah Kelly é a que está sendo mais cancelada, porque ela tem muito inscrito, ela é uma grande youtuber, então ela está sendo muito cancelada. Muito provável que os resultados das vendas dela e das visualizações estejam ruins, ou muita visualização, mas com muita resposta negativa, com muito comentário negativo. Tanto que muitas vezes a gente vê que ela coloca um vídeo e ela logo em seguida, não demora muito, ela tranca os comentários. Por quê? Se estivesse falando coisa boa, ela não trancaria os comentários, né? É porque estão falando coisa ruim. E sim, se tu for analisar, tirando a antipatia que a gente tem, ela entrou meia que sem querer nisso aí. Né? Ela que se prevenisse, quem sabe Bom, pelo que eu vi até agora não foi colocado grade naquela piscina, né? Mas a pessoa tem que cuidar, porque a Sarah Kelly, ela quis de uma maneira ou de outra, ela foi topetuda. Ela quis retomar a vida logo em seguida para abafar esse caso. Não foi abafado. Aí aconteceu a função aconteceu a explicação do casal, de Lemuel e Carol, só piorou a situação, piorou muito a situação, porque eles falaram de cerca elétrica ali, eles iam esquecendo e parece que alguém avisou para eles falarem que a Sarah Kelly não estava lá, depois não falaram como é que, bem na hora, a Sarah Kelly apareceu de carro no meio do caminho, então tá muito mal explicado. E como eu já falei, o jeito que eles comentaram sobre a menina, esta menina, e nem foi a mãe, vamos, né? Eu vi o Lemuel falando umas 2 vezes, essa menina isso, essa menina aquilo, essa menina era muito arteira, essa menina incomodava muito. Não era o momento de falar esse tipo de coisa. Uma porque era porque é filha deles, outra porque ela tinha recém ela fez a passagem dela, a recém tinha acontecido essa desgraça toda, essa fatalidade. Porque sim, gente, até então, nós podemos sim falar sobre um tudo e pensar sobre um tudo, mas a princípio nós temos que nos ater a fatos que estão mostrados. Então a princípio é uma fatalidade mesmo. Vamos ver o que o Ministério Público pode dizer, pode nos surpreender, mas isso é especulação. Isso é pura especulação, porque certeza nós não temos de nada ainda, porque eles não querem que a gente tenha certeza, ou porque eles estão esperando vir alguma resposta porque teve perícia, porque teve polícia, porque teve depoimentos. Sim, não tem como não ter. E de repente eles estão esperando as respostas disso, porque leva um tempo para sair, para eles se posicionarem. Eles de repente têm medo de falar algo e complicar a vida deles, né? Então nós temos que esperar. Mas agora, gente, estão falando de tudo. Aqui, Lorena Taranto. Mas, ó, heresia. Deve estar falando dessa história de que eles falam que Deus é que quis levar a criança. Né? Porque eu posso chegar aqui e dizer que Deus mandou eu continuar falando deles. Tá? E aí? Tu vai dizer que não? Por quê? Por que Deus fala com ele e não fala comigo? Por que Deus fala com a avó dele e vô dele e não fala comigo? Por quê? Porque eu sou loira? Porque eu sou branca? Porque eu sou azul? Porque eu sou preta? Porque eu sou cor-de-rosa? Não. Então aqui está falando sobre heresia. Muito provável que é sobre a função deles terem falado que Deus levou a menininha. Aqui, a Roseli Maria falando que a Sarah Kelly está totalmente cancelada. A de resenha também acabou falando sobre isso também. O tiozinho também falou sobre isso, falou sobre o cancelamento e falou também sobre a sexualidade do Emuel. Realmente, mas é que ele tem problemas, né, gente? Mas assim, olhando, assim, vendo o jeito que ele fala, mas aí ele tem problema, como é que tu vai... Né? Eu sei que essas famílias muito crentes, muito religiosas, elas não querem um filho diferente na família delas. Então ainda acontece de obrigar a casar, até porque ele parece que não responde muito bem pelas coisas dele. Então os pais podem arrumar alguém pra ele, assim, né? Porque não querem esse tipo de coisa na família deles. Mas isso é supostamente, não tenho certeza de nada, eu estou repetindo o que o tiozinho falou e o que o Brasil-Portugal falou de manhã. Posso ter, assim,
Eu até posso ter as minhas desconfianças? Posso, gente, mas eu acho que o assunto em si não é isso aí. O assunto em si pode estar misturado com isso, mas o assunto em si é sobre mais a tragédia da Noemi mesmo, tá? Outra coisa que está crescendo muito, e daí é uma coisa que pode trazer muito problema para Sarah Kelly, que é a hashtag Justiça por Noemi. Já que tem várias pessoas, eu acho que tem um canal, que é a Margarete, o nome dela, Tô Falando, uma coisa assim, o canal que eu também vi por cima, tem uma senhora muito bonita de um olho claro, uma morena de um olho claro, que pelo jeito ela tem outros canais criminais, e ela diz que não vai descansar enquanto não descobrir a verdade. Ela diz que não importa qual é que seja a verdade, que a princípio que realmente pode ser uma fatalidade, mas ela quer saber que está tudo muito confuso. E como ela tem muita experiência a respeito de casos criminais, ela vai em cima, ela ligou para o Ministério Público, e eu vou dizer, eu tentei em contato também, eu mandei e-mails para alguns canais grandes, não vou citar os nomes aqui, para ver se eles se interessam pelo caso, às vezes eles têm mais condições que a gente, muito mais, né, de investigar. Pode ser que alguém até já esteja fazendo, embora não tenha respondendo, porque eles fazem uma investigação muito bem feita e montam muito bem, um vídeo muito bem feito, porque daí é profissional, não é que nem a gente aqui que é amador, fazendo vídeos de resenha, eles são profissionais. E tomara que algum aceite, e aqui ninguém está fazendo isso para trazer problemas para a Sarah Kelly, ou seja para a família do Lemuel, ou seja lá para quem for. É simplesmente para a gente ter uma explicação. Ai, mas o que vocês têm que saber? Temos que saber sim. São pessoas públicas. Eu tenho que aturar aqui todo mundo me xingando, e é normal fazer. O que eu posso fazer? Porque me falam cada coisa que... me falam cada coisa que eu fico assim apavorada. Algumas pessoas eu invisibilizo porque é demais, outras eu deixo, tô nem aí. Mas falam, então, eu tô público, tô aí dentro da tua casa, entendeu? Mas tu que abriu a porta pra mim, porque se tu não clicar aqui em ver, eu não entro na tua casa, entendeu? É isso que acontece. E você entra na minha, porque aqui é a minha casa, e eu tô fazendo o vídeo, você entrou e está convidado. Mas, né... Se não gostou, se não gosta de resenha, se não gosta que se por um acaso você é apaixonada pela Sarah Kelly ou apaixonado, que é a sua ídola, a sua princesinha de pratinha, a sua Virgínia de pratinha, a deusa de pratinha, não veja, porque você não vai nunca ver eu falando muito bem dela, não. Eu posso amenizar, eu tenho uma antipatia por ela mesmo. Não é gratuito, é por causa dos joguinhos. Eu não gosto da Virgínia também, não gosto da Virgínia Fonseca. Posso vir aqui falar qualquer coisa sobre ela. Ai, mas Paulo, até a Rede Globo faz. E quem diz que eu amo a Rede Globo? Entendeu? Mas também não deixo de ver. Bom, eu não vejo mais televisão faz tempo, mas não é porque eu sou não é, não confunda a coisa. É porque eu vejo tanta coisa de internet que eu não tenho tempo de ver televisão. Tá tudo na internet, por que eu vou ver televisão? É só tu... Quer ver um jornal, quer ver o Jornal Nacional? Vai ali e procura, depois que passou tu vê sem propaganda, muitas vezes é melhor ainda. É por isso, não é porque, não tô vendo DT, tá? E nem tô tomando detergente, pra quem entendeu. Então é isso, gente, tá? É esse o último vídeo de hoje, espero que não caia nenhuma bomba na minha cabeça, eu tenho que fazer mais um vídeo. Que com esse aqui, eu devo ter feito entre shorts e vídeo hoje uns 10. E ainda trabalhei e ainda atendi pessoas, tá? A vida tá difícil, tem que acalmar esse assunto aí e surgir um outro. Não, tem que acalmar esse assunto, não um outro igual a esse, não, pelo amor de Deus, ninguém tá aqui. Porque qualquer coisa que se fala aqui, as pessoas levam pro lado, não se pode brincar. E se acostumem comigo, porque eu faço até dancinha pra começo e fim de vídeo. Eu não tô fazendo até pra respeitar esse caso, queira ou não queira, né, é uma tragédia. Né? É uma fatalidade? É uma fatalidade. É um acidente fatal? É um acidente fatal. Mas ninguém... Por isso que a gente diz que não tem culpados diretos. Assim se acha, o Ministério Público vai dizer. Mas mesmo em acidentes fatais e fatalidades, né, tem culpados indiretos, ou negligentes, ou pessoas que foram responsáveis, que se tivessem tomado outras atitudes, aquilo poderia não ter acontecido. Ok? Tá entendido? Pode me xingar agora. Beijo pra todos, até o próximo vídeo.